Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. É muito importante a sua participação conosco. Neste vídeo vamos estudar Apocalipse, capítulo 2, verso 1 ao 7, uma mensagem do noivo à sua noiva. Se você quiser, por favor, leia primeiro o texto e depois venha aprender um pouco com a gente, tudo bem? A respeito das prerrogativas contidas no texto belíssimo. Na introdução, vamos ver alguns pontos. O primeiro é que a carta de Jesus à igreja de Éfeso é uma carta de Jesus à nossa igreja. Serei apenas o portador. A mensagem é de Cristo. Éfeso era a maior, a mais rica e, consequentemente, a mais importante cidade da Ásia Menor. Éfeso era o centro do culto a Diana, cujo templo jônico era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade mística, cheia de superstição. Isso mesmo. E também, além da superstição dessa cidade, Éfeso também era um dos centros ao culto ao imperador. Tinha todas essas prerrogativas. Parece até que a gente está falando dos dias atuais, né? Mas enfim. Segundo, não apenas imperava na cidade o misticismo cheio de idolatria, mas também a perseguição implacável àqueles que buscavam ser fiéis a Deus. Isso mesmo. Também prevalecia em Éfeso, aquela cidade, a imoralidade. Parece até óbvio, né? Onde tem idolatria, tem imoralidade. Naquela cidade, como hoje, o diabo usou suas 2 táticas prediletas: perseguição ou sedução, oposição ou ecumenismo. Meu Deus, tão atual o texto. Terceira parte, Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da sua 2ª viagem missionária. Por volta do ano 52 depois de Cristo, em sua 3ª viagem, passou lá 3 anos. Houve sinais de avivamento ali, como as pessoas ao ouvirem o evangelho vinham anunciando publicamente as suas obras. As pessoas que se convertiam rompiam totalmente com o ocultismo, queimando aquelas porcarias de livros mágicos. E o evangelho espalhou-se dali por toda a Ásia Menor. Era um polo, tecnicamente que nós chamaríamos hoje de uma cidade cosmopolita. Quarto ensinamento da introdução do nosso vídeo: durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios agradecendo a Deus o profundo amor que havia nesta igreja. Timóteo é enviado para ser pastor da igreja de Efésios. Mais tarde, o apóstolo João, que vai apacentar esta igreja. Agora, depois de 40 anos que a igreja fora fundada, na 2ª geração de crentes, Jesus envia uma carta à igreja mostrando que, de fato, ela permanecia fiel na doutrina, porém, já não havia mais permanecido no amor. Ou seja, já havia se esfriado o amor na igreja de Éfeso. Tão atual, não? Quinto ensinamento: qual é a mensagem do noivo para a sua noiva? É o que nós vamos trabalhar a partir de agora no nosso vídeo. Fica com a gente. Primeiro, o noivo se apresenta à sua noiva para lhe dar segurança. A gente já vê isso no versículo 1, aí de Apocalipse, capítulo 2. Jesus se apresenta como aquele que está presente em ação no meio da sua igreja. A presença manifesta do Cristo vivo no meio da igreja é a maior necessidade, tanto naqueles dias, evidentemente, como nos dias de hoje, que é o que nos ensina esta carta. Em nossa teologia, hoje, perdemos o impacto desta verdade, dessa presença real de Cristo entre nós. Temos a ideia de um Cristo glorificado no céu, entronizado, reinando à destra do Pai, mas
não temos a visão clara de que Ele está aqui, no meio de nós, aqui conosco, o Emmanuel. Perdemos o impacto da presença de Cristo em nosso louvor, nas nossas reuniões, perdemos o impacto de Cristo nos nossos encontros afins. Cremos na sua transcendência, mas não vivemos sua imanência. Perdemos o senso da glória de Cristo presente entre nós. E isso, o noivo não está só presente, a carta vai dizer, ele está também segurando a sua igreja em suas onipotentes mãos. O verbo kratem, que quer dizer conserva, é diferente do traduzido por tinha, presente em capítulo 1, verso 16. Significa segurar com firmeza, ter totalmente dentro das mãos. Ninguém pode arrancar-nos das mãos de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Lembre-se dessa advertência apostólica. O noivo também está sondando a sua igreja. Complexo. Ele nos conhece, ele nos sonda os nossos pensamentos e os nossos corações. Ele anda no meio da igreja para nos encorajar, repreender e chamar ao arrependimento. Segundo ensinamento, o noivo elogia a sua noiva pelas suas virtudes. Nós vamos trabalhar os versos 2 ao 3 e também o verso 6 nessa prerrogativa. Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, dignas de serem imitadas. Quais são elas? Era uma igreja fiel na doutrina. O versículo 2 ao 3 e o versículo 6 também apresenta essa temática. Mesmo cercada por perseguição e mesmo atacada por constantes heresias, esta igreja de Éfeso permaneceu firme na palavra, contra todas as ondas, novidades e novismos que surgiam. Jesus está alertando a sua igreja sobre o perigo dos lobos vestidos com pele de ovelhas, lá em Mateus capítulo 7, versos 15, você lembra? Paulo já havia avisado aos presbíteros dessa igreja, lá em Atos 20, do 29 ao 30, sobre os lobos que penetrariam no meio do rebanho e sobre aqueles que se levantariam contra eles, falando coisas pervertidas para arrastar para trás deles os discípulos. Agora, os lobos haviam chegado. O apóstolo João chega a nos advertir, a provar os espíritos, porque há muitos falsos profetas. Confere lá em 1 João capítulo 4, verso 1. A igreja de Éfeso estava enfrentando os falsos apóstolos que se autodenominavam apóstolos. Nada parecido com os dias de hoje. Ensinando a igreja heresias perniciosas. Você vê isso no capítulo 2, verso 2. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual. Tornou-se intolerante contra a heresia, verso 2, e também com o pecado moral, verso 6. Também tem os nicolaítas, os chamados destruidores de povo. No Antigo Testamento, essa palavra se chama Balaão, e no Novo Testamento, essa palavra aparece como nicolaítas. Eles pregavam um evangelho sem exigências, liberal, sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. E eu insisto, nada parecido com os dias de hoje, imagina. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles acabavam estimulando a imoralidade, mas a igreja de Éfeso não tolerou a heresia e odiou as obras dos nicolaítas. Bom, nada parecido com os dias de hoje, claro, mas eu não consigo
evitar a aplicação à igreja no Brasil. A igreja evangélica brasileira precisa dessa mensagem. As pessoas hoje buscam experiências e não a verdade. Elas não querem pensar, elas querem sentir. É isso mesmo. Elas não querem doutrina, querem novidade, revelações, sonhos, visões. Elas não querem estudar a palavra, querem escutar aqueles testemunhos eletrizantes de tirar o fôlego. Elas não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho do milagre. Elas não querem Deus, mas querem as bênçãos de Deus. Como eu disse, nada parecido com a gente hoje. Estamos vivendo a época da paganização da igreja. É isso mesmo. Doído ao ouvido essa frase, mas eu não tenho como evitar o contexto. Cada culto tem um tom doutrinário. A igreja tem mais uma linha. O que determina não é mais a palavra, mas o gosto da freguesia, claro. A igreja prega o que dá ibope, o que enche. A igreja oferece o que o povo quer ouvir. A igreja está pregando outro evangelho, o evangelho do descarrego, da quebra de maldições, mesmo para os salvos. Pensa, maldição no meio de salvos. Já tem gente falando de maldição hereditária no meio de crentes, como se fosse possível esse tipo de coisa. Também pregam a prosperidade material e não a da santificação, da libertação e não do arrependimento. Exemplos? Misticismo pragmático, numerolatria, pregadores estrelas, igreja empresa, falsos apóstolos. Bom, não vou fazer seus ouvidos doer, não. Vou parar por aqui. A igreja está perdendo a capacidade de refletir. Isto mesmo. Os crentes de hoje são como os bereanos. Nem com os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina, estamos vendo uma pregação de crentes analfabetos na Bíblia. Crentes ingênuos espiritualmente. Há uma preguiça mental doentia. Os crentes engolem tudo que lhes é oferecido em nome de Deus. Acredita nisso? Por quê? Porque não estuda a palavra. Irmãos, uma vez eu fui pregar numa igreja, só para vocês terem ideia, eles me deram um tema. E aí, quando eu desci do púlpito e eu preguei em cima do tema, o pastor da igreja virou para mim e falou assim: mas eu te convido para pregar na minha igreja e você faz isso aí? Bem, estava dentro do tema, para vocês terem ideia. Crentes que já deveriam ser mestres ainda estão como crianças agitadas de um lado para o outro, ao sabor dos ventos de doutrina, correm atrás das últimas novidades, são ávidos pelas coisas sobrenaturais, mas deixa de lado a palavra do Deus vivo. Quer um exemplo? Uma reunião que os pastores falariam da revelação dos apóstolos do Brasil. O crescimento numérico, cheio de preocupação. Nós estamos vendo uma explosão numérica da igreja evangélica no Brasil, mas isso significa que é uma igreja no evangelho? Ou que a igreja está no evangelho? E a pergunta, que evangelho? O que está crescendo aqui não é mais o evangelho genuíno, mas um misticismo híbrido. O que estamos vendo florescer é um cristianismo misturado, sincrético, heterodoxo, um outro evangelho. O que Efésios nos ensina também, que era uma igreja envolvida com a obra de Deus. No versículo 2. A teoria de Efésio, nessa igreja, não era apenas doxológica, mas ela tinha ação. Havia labor, trabalho intenso. Era uma igreja colhida, industriosa. Os crentes eram engajados, não meramente espectadores, consumidores, como temos hoje. A congregação se envolvia, não era apenas um auditório. A igreja não vivia apenas como intramuros, não se deleitava apenas em si mesma, não era narcisista. Por meio dela, o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Jesus pode dizer o mesmo
a nosso respeito hoje? Temos sido uma igreja operosa? Você tem sido um ramo frutífero desta videira verdadeira? Você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo? Essas perguntas eu não posso evitar de fazer. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante nas tribulações. Versículos 2 ao 3. Isso mesmo. Ser crente em Éfeso não era ser popular. Lá ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Muitos crentes estavam, inclusive, sendo perseguidos, e até mortos, por não se dobrarem diante de César. Outros estavam sendo perseguidos por não adorar a grande Diana dos Efésios. Imagina? Outros irmãos estavam sendo seduzidos a cair nos falsos ensinos dos falsos apóstolos. Mas os crentes estão prontos a enfrentar todas as provas por causa do nome de Jesus? Sim. Eles não se esmoreciam. Permaneceremos fiéis quando somos perseguidos, provados e seduzidos? É a pergunta desse ponto. Hoje, muitos crentes querem a coroa, mas nem querem a cruz. Querem a riqueza, sem trabalho. Querem salvação, sem conversão. Querem as bênçãos de Deus, sem o Deus das bênçãos. A igreja atual está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. A igreja hoje prefere ser reconhecida pelo mundo do que ser conhecida no céu. Perdeu a capacidade de denunciar o pecado, que nós chamamos de profetismo. Esquemas de corrupção já estão se infiltrando dentro das igrejas. Não é coisa só da política, não. Também já tem dentro da igreja. Já temos igrejas empresas. A igreja está se transformando em um negócio familiar que passa do pai para o filho, e do filho para o neto, e do neto para o bisneto. O púlpito está se transformando num balcão, o evangelho num produto, e os crentes consumidores exigentes. Pastores com ares de super espirituais já não aceitam ser questionados, estão acima do bem e do mal, estão acima dos outros e até da verdade. E depois quer falar da Igreja Católica. Consideram-se ungidos, dizem ouvir a voz direta de Deus. Nem precisa mais a Escritura, a Bíblia para quê? E o povo lhe segue cegamente para a sua própria destruição. Que desgraça! Terceiro ensinamento que essa carta à igreja de Efésios nos dá: o noivo repreende a sua noiva pelo esfriamento do seu amor. Verso 4. Abandonamos o nosso primeiro amor quando substituímos o amor a Jesus pela ortodoxia e pelo trabalho. Verso 4. A luta pela ortodoxia, o intenso trabalho e as perseguições levaram a igreja de Éfeso à aridez. Uma esposa pode ser fiel ao seu marido sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela pode cumprir todos os seus deveres, mas não motivada por um profundo amor. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Ela se deleita nele. Ele se alegra nela. Ele mesmo está preparando a sua noiva para o grande banquete de núpcias, para as festas da boda do Cordeiro. A noiva de Cristo abandonou o seu primeiro amor. O amor é a marca do discípulo. Confere lá em João, capítulo 13, verso 34 a 35. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons
A nossa própria ortodoxia não tem nenhum valor. Jesus já está mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. O trabalho de Deus não pode se tornar o lugar de Deus em nossas vidas. Deus está mais interessado em relacionamento. Mais interessado em relacionamento. Eu vou falar isso frisado. Igreja, Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. Grifa isso no seu coração. Abandonamos o nosso primeiro amor quando o nosso amor por Jesus é substituído pelo zelo religioso. Defendemos nossa teologia, nossa fé, nossa convicção e estamos prontos a sofrer e morrer por essas convicções, mas não nos deleitamos mais em Deus. Não nos afeiçoamos mais a Jesus. Já não sentimos mais saudades de estar com Ele. Os fariseus eram zelosos nas coisas de Deus, observavam com rigor todos os ritos sagrados, mas os seus corações estavam secos como um deserto. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move e não nos aperfeiçoa mais a Deus. Olha o perigo. Conhecemos muito a Deus, mas não desejamos ter comunhão com Ele. Falamos que Ele é todo-poderoso, como Jonas, mas o desafiamos na nossa rebeldia, como Jonas. Falamos que Ele é amável, mas não temos prazer em falar com Ele em nossa oração. Caríssimo e caríssima, não há nada mais perigoso do que uma ortodoxia morta. Externamente está tudo bem, mas a motivação está equivocada. A máquina funciona, mas não é Cristo quem está no centro. O amor, a estrutura, é maior do que o amor a Jesus. Crentes fiéis, mas sem amor. Crentes ortodoxos, mas secos como um poste. Crentes que conhecem a Bíblia, mas perderam o encanto com a pessoa de Jesus Cristo, o Deus da Bíblia. Crentes que sabem teologia, mas a verdade já não mais os comove. Crentes que morrem em defesa da fé e atacam a heresia como escorpiões do deserto, igual a gente vê aí na internet, mas não ama mais o Senhor. Com a mesma devoção, não. Crentes que trabalham a exaustão, mas não contemplam o Senhor na beleza da sua santidade. Sofrem pelo Evangelho, mas não se deleitam no Evangelho. Combatem a heresia, mas não se deliciam na verdade. Se deliciariam, ou se deliciassem, seriam vivenciadores desta verdade. Abandonamos o nosso primeiro amor quando examinamos os outros e não examinamos a nós mesmos. A igreja de Éfeso, aqui na carta referida, examinava os outros e era capaz de identificar os falsos ensinos, inclusive, mas não era capaz de ensinar a si mesma. Tinha doutrina, mas não tinha amor. A igreja identifica o mal doutrinário nos outros, mas não identifica a frieza do amor em si mesma. Identifica a heresia nos outros, mas não a frieza do amor em si mesma. Que perigo! Quarto ensinamento que o vídeo de hoje nos oferece: o noivo oferece à sua noiva a chance de um novo recomeço. Isso, um novo recomeço. Versículos 5 e 7. Lembra-te, pois, então, de onde caístes? Versículo 5. O passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Não basta saber o que é preciso,
ou que é preciso arrepender-se, precisamos perguntar, peraí, para onde precisamos retornar? Para o ponto qual nos desviamos. Retornar para um lugar qualquer? Isso? Só nos levaria para outros descaminhos. Isso mesmo, retornar para um lugar qualquer só nos levaria para outros descaminhos. A igreja não está sendo chamada a relembrar o seu pecado. Não está sendo dito, lembra em que situação caíste. Não. Não é isso. Mas de onde caíste? Este é o chamado aqui na carta. O filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando lembrou-se da casa do pai. Não é do que ele fez, mas de onde ele fez. Arrepende-te. É a temática do versículo 5. Arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude. Não precisa existir choro, basta existir decisão. Que pode trazer choro, mas não é o choro a atitude, mas a decisão que nos leva a chorar. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas voltou para a casa do pai. Lembranças sem arrependimento é remorso. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Arrepender é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus, é deixar o pecado, é romper com o que está entristecendo o noivo. Irmão, irmã, o que está fazendo o seu coração esfriar? Deixa isso. Arrependa-se. Volta às práticas das primeiras obras. Também é outra temática presente no versículo 5. Não arrependimento e depois repetidamente arrependimento, mas sem arrependimento e depois frutos do arrependimento, ou seja, as primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. É tempo de voltarmos a Jesus. Você que se afastou dele, você que está frio, você que deixou de orar, que deixou de se deleitar na palavra e na presença do Senhor, é tempo de devotar novamente ao noivo. Quantos ensinamentos! Quantos ensinamentos! Uma solene advertência está presente na carta aos Efésios. E se não, venho a ti e a removerei do seu lugar o teu candeeiro. Também no versículo 5. Candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, é inútil, desnecessário. A igreja não tem luz própria. Ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama, ela não brilha. Porque não ama. E quem não ama já está nas trevas. O amor de Deus nos leva a deleitar nele. Logo, se não estamos nele, estamos em trevas. O juízo começa pela casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus julga a igreja. A igreja de Éfeso deixou de existir. A cidade de Éfeso deixou também de existir. Hoje só existe ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. E tem gente que ainda crê. Não, a igreja não fecha nunca. Nem só aquela igreja como aquela cidade não existem mais. Hoje muitas igrejas também estão sendo removidas do seu lugar. Há templos se transformando em museus. Na Europa, por exemplo, candeeiros que são tirados do seu lugar porque não tem luz. E não tem luz porque não tem amor. Fica o alerta às igrejas que não amam. Abre aspas, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, verso 1 ao 13. Verso 1 ao 3, perdão. A conclusão do vídeo de hoje, no meio da igreja,
há sempre um remanescente fiel, graças a Deus. Esses são os vencedores. Eles rejeitam as comidas sacrificadas aos ídolos, oferecidas pelos nicolaítas em nosso meio. Mas agora se alimentam na árvore da vida. A árvore da vida, a árvore da vida eterna, deixa eu grifar. Vida eterna é conhecer a Deus. Deus é amor. O céu só é céu porque lá é a casa do Pai. E Ele é love, amor. Lá vamos desfrutar deste amor pleno e abundante do nosso noivo. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão dos céus. Jesus está hoje no nosso meio, andando em nosso meio. Ele está vendo. Que elogios Ele faz a nós, enquanto igreja. Que exortações Ele tem para nós, enquanto igreja. Será que algum de nós já perdeu o encanto do primeiro amor? Será que nós precisamos lembrar-nos, arrepender-nos e voltar ao Senhor? Que mudanças precisamos fazer? Amado e amada, ouça o que o Espírito diz a esta igreja. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.